Alguma pergunta? Gente, eu vou ter que falar inglês por causa da tradução, tá? Então, por causa do cabeamento e para quem está assistindo fora, para depois ser traduzido. Ok? Pergunta de Vitória. Dr. Mervyn, Pergunta de Vitória. Dr. Mervyn, qual é a principal dificuldade na monitoração do novo protocolo de critérios diagnósticos? Ele pergunta se o microfone está funcionando. Eu acho que a principal dificuldade é que, provavelmente, na definição dos pontos, na classificação do SOFA. Se o paciente chega ao hospital, se eles já tiverem uma história médica prévia, nós podemos já ver que o score é 0, ou, às vezes, o hospital já conhece os pacientes, ou seja, nós provavelmente teremos algum prontuário, algum registro de exames do paciente. Eu acho que o desafio maior seria verificar qual era a função basal desses pacientes. Mas eu acho que, na maioria dos casos, isso não vai ser um problema. A outra pergunta o senhor acha que é mais difícil utilizar o critério na emergência ou na UTI, ou, enfim, há alguma diferença? Eu acho que a ênfase que eu dei na minha palestra foi em situações fora da UTI. Acho que muitos de vocês aqui trabalham na UTI e as coisas são mais fáceis porque o paciente já vem com algum diagnóstico presumido, nós temos as ferramentas para fazer um diagnóstico mais precoce. Pelo menos é isso que nós esperamos que o SOFA consiga identificar os pacientes mais precocemente, quando ele ainda não veio para a UTI. Ou seja, o problema não é na UTI, mas sim conseguir levá-los para a UTI fazendo uma identificação precoce com uma transferência rápida. Ou seja, a ênfase é muito mais do lado de fora da UTI. Patrícia? Sim, nós recebemos uma pergunta aqui, e a pergunta é se o senhor acha que haverá qualquer repercussão dessas novas definições se nós passarmos a fazer o tratamento dos pacientes mais tardiamente. Bom, eu pessoalmente espero que não. Conforme nós já ouvimos dizer, nós temos um problema no momento aqui no Brasil. Então, vocês têm esse desafio. Ou vocês vão tratar todo mundo, que vai ser inadequado e muito caro, ou vocês vão aguardar até que eles estejam graves demais, quando já vai ser tarde demais também. Então, o desafio seria pensar no problema. Se vocês não pensarem no problema, vocês não vão conseguir fazer nada em relação a ele. Agora, se vocês pensarem, vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Então, o que nós esperamos que aconteça é que o Quick SOFA possa ser uma forma rápida de identificar os pacientes na beira do leito. Eu já mencionei como no Reino Unido nós temos esse score que nos dá indícios precoces que pode identificar qualquer paciente que está deteriorando. Ou seja, nós não precisamos definir infecção sepsis. O paciente pode estar com alguma hemorragia ou qualquer outro problema para deterioração. O que é mais importante é que a enfermeira ou o médico identifique o problema rapidamente e comece a tratar e encaminhar o paciente para o local correto. Eu acredito que se você tiver um paciente com um nível de consciência baixo, com hipotensão, mais especificamente, não necessariamente ele tem uma infecção. Nós temos que agir em cima disso, né? Essa é a ideia do uso do Quick SOFA na UTI, ou enfim. É importante que o paciente receba um tratamento precoce. E aí, então, você pode decidir se se trata de uma infecção ou não. É sim, claro, e aí você tem que tratar, né? Dr. Singer,
Uma coisa que é muito importante é que nós não temos que utilizar o Quick SOFA ou Gap SOFA para fazer o diagnóstico. Nós apenas utilizamos essas ferramentas para fazer a triagem. Se você tiver um paciente com infecção e você tiver um Quick SOFA positivo ou um outro SOFA acima de 2 e você tiver uma suspeita de infecção, vá adiante. Se você não fizer nada, ou, na verdade, se você ainda não fez nada, você deve começar a fazer o mais rápido possível. A mensagem é essa. A definição é infecção mais disfunção de órgão. Essa é a definição, gente. E eu acho que, se nós prestarmos atenção nesses detalhes, como, por exemplo, relacionar a infecção com disfunção de órgão, nós vamos identificar a sepse. Não precisamos ficar procurando os critérios de CIS. Essa é a questão, na minha opinião. Muito bem. Oh, sorry. Sir, does it work? Are you listening to me? Okay, perfect. You don't think, I'm speaking English. Thank you. You don't think SOFA are a very weak tool? O senhor não acha que o SOFA é uma ferramenta muito fraca? Porque quando eu comecei a estudar o SOFA, para mim era quase que uma piada. Às vezes a gente tem um paciente bem grave, com o SOFA muito baixo. E quando nós fazemos uma comparação com a Apache 2, por exemplo, nós vemos uma situação muito diferente. Então, por que nós vamos utilizar uma ferramenta como essa para fazer a comparação? Gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado. Acho que você mencionou é muito importante. Na minha palestra, eu falei que o SOFA não é perfeito. As 3 principais vantagens é que ele já existe há muito tempo e à medida em que o SOFA aumenta, nós temos um aumento do risco. Então, por exemplo, no caso de infecção, nós temos uma associação a uma chance de óbito de 10%. Ou seja, nós temos uma validade preditiva associada ao teste. E como nós temos coisas que são medidas de rotina, fica fácil. Mas eu concordo que nós precisamos ter uma definição melhor. Achamos que nós já temos muitas mudanças e que se nós tentássemos redefinir a disfunção de órgão, ia levar mais do que os 2 anos que já nos levou. Mas eu concordo com você. Eu acho que na próxima palestra seria pensar numa nova definição de disfunção de órgão. Mas, enquanto isso, o SOFA já existe e nós vamos mantê-lo, mas com incentivo para tentar definir alguma coisa melhor para a sepse. A questão é o que pode indicar a possibilidade de sepse com um score abaixo de 2. Conforme eu mencionei na minha palestra, o paciente pode ter hipoxemia, eles podem estar oligúricos e a pressão arterial vai continuar boa. O nível de consciência também está bom. Eu cuidei de um paciente que tinha fascite necrotizante algumas semanas atrás e ele tinha uma pressão arterial sistólica de 60, mas ele estava totalmente consciente com um GCS de 15, ou seja, ele teria recebido 1 ponto no SOFA. A frequência respiratória estava boa, mas, obviamente, ele estava bem grave. Ou seja, não estamos dizendo a vocês que vocês devem parar de utilizar o cérebro clínico de você. Se o paciente está com uma erupção, que ele está oligúrico, a gente tem várias outras dicas. E se essas dicas forem suficientes para preocupar vocês, do ponto de vista prognóstico, tem gente que tem um SOFA baixo ou um Quick SOFA baixo, eles vão deteriorar. Mas se você observar que eles estão oligúricos, gente, leve isso a sério. Investiguem, tratem.
Eu só gostaria de complementar a pergunta. Se você chegar no centro cirúrgico e tiver uma hipotensão e você tiver uma reação purulenta, e se o paciente tiver com uma hipotensão de 50, 58, a pressão arterial média, nós vamos suspeitar de que há uma infecção. Aí alguém chega lá e colhe um lactato acima de 2 mmol. Você só tem um score de 1 no SOFA. O que você gostaria de receber como tratamento num caso como esse? Bom, em termos do lactato, o paciente está grave, que fez com que o médico medisse o lactato. Então, mais uma vez, a sua intuição clínica te diz o que você tem que fazer, se você vai intervir. Obviamente, você precisa de um certo nível de oxigênio no sangue e também de um certo fluxo. E, geralmente, então, o fluido é a primeira coisa de todas. E, no número muito grande de pacientes, o lactato tem uma correção muito rápida. Eu acho que um dos problemas com o lactato, e nós acabamos de fazer uma pesquisa grande no Reino Unido, avaliando toda a literatura, porque os médicos fazem uma avaliação do lactato e isso acaba introduzindo um certo viés na análise. Então, é muito importante lembrar ao clínico que é importante fazer alguma coisa em relação ao paciente, mas conforme eu mostrei a vocês, no banco de dados de sepse, mesmo com lactato normal, nós ainda temos uma mortalidade de 52% nos casos de sepse associados à disfunção de órgão. Ou seja, mesmo que o lactato esteja normal, nós não devemos ignorá-lo. Esse paciente que eu falava é grave, você vai precisar tratá-lo rapidamente, né? Então, essa era a minha pergunta. Nós temos um problema grande, porque se o paciente tiver um SOFA de 1 com pressão arterial baixa, mas apenas um ponto no SOFA, você acha que nós devemos modificar o tratamento desse paciente? Isso poderia retardar o tratamento inicial desse paciente com sepse? Bom, eu acho que a resposta honesta é que nós não sabemos até fazer um estudo prospectivo. Quando Christine fez a sua análise e a publicou no estudo Companion, ele demonstrou que, em termos de capacidade prognóstica, quando nós acrescentamos o lactato no Q-SOFA, não havia qualquer valor. Fazia um pouquinho de diferença, mas não havia qualquer valor agregado quando tínhamos um score de 2. E é por isso que nós não achamos que seria importante medir o lactato. Mas, claramente, isso tudo foi feito de forma retrospectiva. Nós precisamos avaliar melhor para verificar se os dados são realmente robustos. Agora, eu tenho a impressão de que o lactato acabou se tornando uma religião, um ato de fé. E quanto mais velho eu fico, mais eu vejo essas coisas de fé, que são relacionadas à fé, desaparecerem e voltarem, desaparecerem e voltarem. Mas eu gostaria de dizer a vocês, façam isso aqui no Brasil, avaliem o lactato, utilizem o Q-SOFA, ou usem os dois juntos em sinergia, porque eu acho que isso realmente vai nos ajudar a identificar o papel do lactato no tratamento e diagnóstico precoce. Então, se vocês acreditem na sua utilidade, continuem utilizando. Eu acho que é importante dizer a todos aqui que o novo critério diagnóstico é muito bom para prever a mortalidade desses pacientes. Não é uma diretriz de tratamento. Sim, concordo 100%. Bruno, eu vou reenfatizar. Nós estamos falando de critério de definição e não sobre tratamento, certo? Nós temos duas perguntas sobre a exclusão da recomendação de uma
da medida de lactato, e eles dizem que os indivíduos com lactato mais alto têm um aumento documentado da mortalidade. Não é tão caro e nem tão raro. Então, por que fazer essa exclusão? E por que não fazer uma recomendação se você tiver a possibilidade de fazer, porque parece que há uma dificuldade em aceitar isso. Eu acho que isso tem a ver com a religião do lactato, né? Você tem a religião católica, a religião do lactato, etc. Então, o que nós queríamos fazer era depender de dados. Bons ou ruins, era importante ter dados. E os dados dizem que o lactado não oferecia uma quantidade muito grande. Então, se nós avaliarmos o NICE, que é um Instituto de Excelência Clínica no Reino Unido, e depois eu posso dar a referência dessas publicações a vocês, mas eles avaliaram 18 estudos prospectivos na literatura que avaliaram lactato, eles chegaram à conclusão de que não é possível recomendar um nível de lactato como sendo o nível correto para nós começarmos a nos preocupar. Então, se vocês acreditarem no lactato e quiserem utilizar, gente, continuem utilizando, por favor. Agora, o que faz com que um médico ou uma enfermeira meçam o lactato? Vocês vão medir o lactato em todo paciente que tiver uma febre? Ou você vai ter que ter algum gatilho clínico? Então, se vocês avaliarem a literatura, vocês verão que não há uma regra clara de quando é que nós devemos utilizar. Você deveria utilizar em todos os pacientes taquicárdicos, ou em todos que vamos fazer uma cultura de sangue? Ou seja, mais uma vez, a literatura não nos ajuda. E uma das coisas boas, na minha opinião, em relação à definição, é que ela incentiva justamente, esse tipo de debate. Porque no momento, nós podemos especular, podemos avaliar os bancos de dados retrospectivos, mas a melhor forma de saber isso seria avaliar os dados prospectivos enfocando nessa questão. Uma outra coisa é que, conforme você mencionou, nós precisamos fazer uma revisão sobre a definição de disfunção de órgão. Nós não sabemos se no futuro nós vamos considerar a hiperlactatemia como uma disfunção metabólica. Eu a considero sim, mas talvez no futuro possamos ter uma definição sobre isso, como outras considerações. Quando nós utilizamos o SOFA, nós precisamos dos resultados de laboratório, como, por exemplo, contagem de plaquetas, bilirrubinas e etc. Então, nós vamos precisar de alguma coisa mais viável para fazer na beira do leito e até mesmo na emergência. Agora, no momento, eu acredito que nós devemos considerar as definições clássicas de disfunção de órgão, se você quiser utilizar o SOFA, ou se você quiser considerar as definições de disfunção de órgão que nós tivemos na campanha de sepsis, enfim. Nós precisamos entender que temos que buscar esses pacientes graves com infecção, mas disfunção de órgãos. E se depois o paciente estiver mais ou menos grave, porque isso tudo vai depender da gravidade da disfunção de órgão, nós precisamos começar o tratamento. Conforme você já disse, nós não estamos discutindo o tratamento, estamos falando sobre definição. Essa é uma questão que eu gostaria de esclarecer, porque desde 2004 e da primeira publicação da campanha de choque séptico e de sepse, acho que é um grande erro, porque conforme disse o Murilo na sua apresentação, algumas pessoas utilizam a sepse para iniciar o protocolo de tratamento, ou seja, seria um diagnóstico excessivo, né?
Eu não sei como é que vocês fazem no Reino Unido, mas aqui no Brasil, apenas com o critério de SIRS, as pessoas já começam a utilizar o protocolo. Eu acho que isso me preocupa também. Nós podemos cair em cima de cada paciente, podemos levá-los todos para a emergência, todos que estiverem febre, e levá-los. Mas isso não é uma coisa sensata, ou que vai ter uma boa relação custo-benefício. E talvez nós possamos causar mais dano do que a própria infecção. Então, acho que esse é o nosso desafio. Nós não temos o exame diagnóstico perfeito. E acho que há uma grande corrida das empresas para tentar definir melhores exames diagnósticos para que possamos fazer um diagnóstico mais precoce. Acho que essas ferramentas estarão disponíveis em breve, elas precisam ser validadas. Acho que para o rim, por exemplo, nós temos 20 a 25 biomarcadores no momento. Qual devemos utilizar? Provavelmente eles todos são melhores do que a ureia e a creatinina, mas eu não sei qual deles é melhor. Ou seja, mais uma vez, precisamos de melhores definições, mas você está absolutamente correto. Muitos pacientes com infecção podem ter febre. Quando você tem febre, você vai se deitar, né? Você não se sente bem, você vai para a cama, dá uns dias você volta para o trabalho. Você não vai para a UTI porque você teve uma febre. Eu acho que esse é o desafio. Nós não queremos ficar aí gritando que o lobo chegou. Ele está dizendo que ele espera que isso possa ser traduzido no jargão brasileiro, né? Então, ele não quer ficar fazendo um falso alarme. E esse é realmente o desafio mais importante que nós temos. Uma outra pergunta sobre o papel da equipe multidisciplinar na abordagem dos pacientes sépticos. A equipe multiprofissional. Bom, eu mencionei na minha palestra sobre como as enfermeiras da UTI têm uma equipe bem treinada cujo trabalho é dar um apoio às enfermarias, ou seja, elas vão para as enfermarias quando chamadas pelo médico para as enfermeiras que estão preocupadas com o paciente, estão preocupados com a reposição de volume ou em dar oxigênio. Então, se eles estão preocupados, eles chamam a equipe da UTI, aí nós decidimos se o paciente precisa ir para a UTI ou não. De forma que nós trabalhamos muito juntos e, no nosso caso, em especial, nós tentamos arduamente treinar as enfermeiras da enfermaria a identificar os pacientes de forma adequada. No hospital onde eu trabalho em Londres, nós eliminamos a equipe de ressuscitação e combinamos essa equipe de alcance, porque nós queremos tratar todos os pacientes exatamente da mesma forma. Eu estava falando com o Fernando hoje mais cedo, que no meu hospital nós tivemos 0 chamadas de parada cardíaca. Na média, nós temos uma por mês, porque as enfermeiras identificam os pacientes precocemente, e aí nós podemos decidir se um paciente não é adequado para a ressuscitação, que já estão no final da vida. E aí nós tomamos a decisão de fazer a ressuscitação ou não. Ou seja, é muito importante definir a situação do paciente antes que eles fiquem graves demais, porque acaba ficando muito mais caro do que quando nós conseguimos fazer uma identificação precoce. Alguma outra pergunta? Any other question? I just running out a little bit out of the theme, but I would like Eu queria sair um pouquinho desse tema e agradecer a você pela observação. Resfriado por mês no hospital com 360 leitos. No mês passado nós tivemos 0. Isso não quer dizer que as pessoas não morreram. Isso quer dizer
que as pessoas, que quando chegou a hora do paciente morrer, nós deixamos que isso acontecesse. Mas no nosso país, nós temos muita dificuldade em lidar com isso. Isso também quer dizer que o que quer que seja, que foi necessário fazer, foi feito no momento adequado. Na minha opinião, isso é realmente muito importante. No Reino Unido, é uma exigência, na verdade, do nosso conselho médico que nós falemos com os pacientes. Nós não podemos tomar uma decisão sem falar com o paciente. E se eles não estiverem em condições de fazer isso, nós falamos com a família. Ou seja, nós temos que encarar a realidade da morte e vida. Nós temos um serviço de tratamento paliativo muito bom no Reino Unido e nós podemos utilizar a ajuda deles também. Eles podem nos ajudar a falar com os pacientes e com as famílias. Ou seja, acho que há um benefício agregado muito grande quando utilizamos essa equipe. Qual o tamanho da sua UTI? 60. Eu acho que todos os anos, no Reino Unido, nós temos um banco de dados nacional, mas nós temos um aumento de um ano todos os anos. Então, nós podemos decidir de acordo com a idade biológica e não de acordo com a idade cronológica. Eu acho que no Reino Unido, todos nós estamos vivendo cada vez mais, e para os homens, a longevidade é de 81 anos. Okay, thank you. I have one question. Eu tenho uma pergunta. I think that a brilliant presentation. Você fez uma belíssima apresentação e mencionou que o grande problema é fazer com que as pessoas mudem de ideia ou mudem de hábitos. É importante que nós entendamos melhor como ou o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Como é que nós podemos mudar a cabeça das pessoas para que elas entendam melhor os critérios do SOFA ou do Quick SOFA e que comecem a utilizar esses critérios na enfermaria ou na UTI? Porque isso é muito difícil para a gente. O que é que vocês fazem para mudar a cabeça das pessoas? Essa pergunta é muito boa, Bruno. Você pode fazer isso, obviamente, através de uma ameaça ou de um incentivo. E eu acho que um dos problemas que nós temos na medicina moderna hoje em dia é que nós tendemos a desumanizar o paciente. Então, o leito tal, ao invés de senhor ou senhora tal. Esquecemos que estamos tratando seres humanos. E eu fico muito chateado toda vez que um enfermeiro, um residente, fala de um paciente como se ele fosse um número. Poderia ser o meu irmão, a minha filha, a minha mãe que está lá. E nós nos esquecemos disso porque a medicina acabou ficando uma esteira transportadora. Então, acho que se nós enfatizarmos que aquela pessoa que está lá poderia ser um membro da sua família e que eles pensem se eles queriam que um membro da sua família fosse tratado daquela forma, isso pode ajudá-los a querer melhorar. Eu acho que essa é uma das perguntas preferidas. Eu sempre falo isso para os jovens médicos. Você ficaria satisfeito se sua mãe fosse tratada desse jeito? E aí eles param para pensar e eles falam, não, tá certo, você tem razão. Então, eu realmente acredito muito nessa coisa do incentivo e nós precisamos humanizar a medicina, a enfermagem. Isso vai nos ajudar, sim. Alguma questão? Any other question? Okay. Mirela, we can end the session. That's okay. Então, nós podemos encerrar esta sessão. Obrigado a todos, obrigado, Dr. Singer, por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. A apresentação foi brilhante. Obrigado, Murilo, mais uma vez. Gostaria de agradecer a vocês por terem compartilhado esse espaço aqui conosco dessa sessão brilhante. Realmente, muito obrigado.